todos. Shalom, amém? Amém. Graças a Deus, estamos na presença do Rei para poder celebrar, cultuar o seu nome e bem dizer esse Deus maravilhoso que tem nos ajudado até aqui. É uma honra, um prazer muito grande estar participando dessa família abençoada do Ministério Shalom. E hoje eu vim aqui compartilhar um texto da Palavra de Deus para conosco. E eu venho falando com Deus quarta-feira para cá, e Deus falava no meu coração que é para falar sobre fé, edificação. Essa noite eu gostaria de edificar a sua fé junto com a minha e tratar esse assunto tão delicado que vai fazer com que nós venhamos a refletir, a pensar, a perseverar, para que nós venhamos alcançar os nossos propósitos e morar no céu, reinar com Jesus, não somente nessa terra, mas por toda a nossa eternidade. E hoje eu gostaria de convidar você que já está de pé, a abrir suas Bíblias no livro de Jó, para falar um pouquinho sobre a vida desse homem, que nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada até o reino dos céus. E lá no último capítulo do livro de Jó, no 42, a partir do versículo de número 10 em diante, eu queria compartilhar essa palavra do Senhor com a igreja. Jó capítulo 42, a partir do versículo 10. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Versículo 11 ele diz assim: todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estava triste pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Versículo 12. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 juntas e 1.000 jumentas. Versículo 13 ele diz assim: também foi pai de 7 filhos e de 3 filhas. Versículo 14 ele diz: a primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia ou Késia, e a terceira de Querem-Apuc. O versículo 15, para encerrar, ele diz que no mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com seus irmãos. Amém? Até aqui está bom. Podemos se assentar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós meditamos na Tua Palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, nos ensina nessa noite a ter comportamento cristão, que tenhamos fé em Ti, Senhor, para continuar nessa peleja, nessa batalha, Senhor, que tanto tem nos assolado, Senhor. Mas cremos e sabemos que o Senhor está conosco, e maior é o Senhor que está conosco do que todos esses empecilhos que têm se levantado em nossa vida. Cremos e confiamos em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que não perde uma batalha sem Ti. Amém, Jesus. Amém, Jesus.
Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de compartilhar nessa noite esse versículo, 5 versículos que nós lemos no livro de Jó, que a história de Jó nós conhecemos em parte. A história de Jó é uma história que comove muito cristão, até mesmo pessoas que não são cristãs, que quando é mencionada essa história, as pessoas sempre falam de paciência de Jó, as pessoas sempre citam Jó no Antigo Testamento, até mesmo nos dias de hoje, porque Jó passou a ser um homem muito conhecido pelas suas dores, pelas suas provações, pela sua vida árdua que ele teve. E nessa noite eu estive meditando na palavra de Deus e pude descobrir que a última parte da vida de Jó, ela foi muito mais abençoada do que a primeira. O texto deixou bem claro para nós que Deus dera a Jó tudo em dobro. Porque se nós abrimos o primeiro capítulo de Jó e o capítulo de número 2, nós vamos ver que as coisas que nós tememos que não aconteçam em nossa vida, foi nesses 2 capítulos que acabou-se praticamente, parcialmente, vendo fisicamente, para nós ali acabou a vida de Jó nos 2 primeiros capítulos. Porque nós vimos ali que Jó tinha uma família abençoada, Jó prestava culto a Deus, Jó orava pelos seus filhos, Jó era próspero, Jó tinha firma, Jó tinha uma série de ocasiões, porque ele era um homem temente a Deus, era um homem muito abençoado. E de repente, a vida de Jó, ela muda do dia para a noite, coisas ruins começam a acontecer, coisas que nunca ele imaginou em sua vida, então começa a se tornar uma realidade em sua vida. E eu pude entender que nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó, no pouco que eu consegui analisar na Bíblia, eu consegui ver que Jó sofreu 7 ataques do inferno para com a sua vida. Jó recebeu 7 ataques ferrenhos vindo do inferno sobre a vida dele, e Deus permitiu. Às vezes Deus permite acontecer alguns ataques em nossas vidas vindo do inferno, para que nós venhamos aprender algo que Deus está querendo nos ensinar, e aquilo que o inimigo levou, Deus quer te dar para mim e para você em dobro. Porque se você parar para analisar, nós vimos que Jó teve 14 jumentas, Jó teve 14 mil camelos, teve 6 mil ovelhas. Se você pegar os primeiros capítulos, você vai ver que Jó tinha 3 mil ovelhas. Lá no final, no 42 que nós lemos, Deus dobrou. Aonde era 3, passou a ser 6. Aonde era 7, passou a ser 14. Por isso que o texto falou que a última parte da vida de Jó foi mais abençoada do que a primeira. E o que eu aprendo, e o que eu quero passar para você, é que não importa como você chegou até aqui, tudo isso que você viveu, Deus tem em dobro para dar para você. Você pensa que você já recebeu tudo? A Bíblia não dá essas informações para nós. Jó pensou que tinha recebido tudo, porque se você pegar os primeiros capítulos de Jó, você vai ver que ele era o homem mais rico da sua terra. Ele era o homem mais temido pelas pessoas, pela sua posição, pelos seus status, mas Jó sempre foi um servo de Deus. E Jó pensou que ele já tinha tudo, recebido de tudo em sua vida. E Deus diz para Jó: não, Jó, eu ainda tenho muito mais para você. Deus ainda tem muito mais para nós. E eu quero destacar aqui alguns ataques que Jó recebeu, que é uma expiação em nossa vida cristã. Porque os mesmos ataques que Jó recebeu em sua vida, eu, juntamente com você e toda a igreja do Senhor nessa terra, também está sujeita. Se Jó passou por isso, por que eu e você não iremos passar? Se Jesus, o Filho de Deus, passou por isso, por que eu e você também não iremos passar? Tudo é louvável a Deus. Tudo é para uma grande
vida nos nossos dias que nós estamos vivendo hoje. Se você parar para analisar o primeiro ataque que Jó sofre vindo do inferno para com a sua vida, o diabo ataca a vida espiritual de Jó. Se você ler os primeiros versículos do primeiro capítulo, você vai ver que o diabo se apresenta a Deus junto com os anjos. E Deus faz uma pergunta para o diabo: da onde você vem, Satanás? Ele fala: olha, eu estava passeando pela terra. E lá na terra eu vi um homem que ele diz que teme o Senhor. Ele dá bom testemunho porque a vida dele é próspera. Mas se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar, ele vai largar a mão de você, ele não vai te servir, ele não vai caminhar mais nessa vida cristã que ele tem, ele vai blasfemar, ele vai negar você. E Deus permite que o diabo então tocasse na vida espiritual de Jó. O diabo chega diante de Jó para tocar em sua vida espiritual, a sua vida é abalada, a sua vida é totalmente descontrolada. Jó então, que era um homem que passava a orar até mesmo pelos seus filhos, fazia grandes sacrifícios, dava as grandes ofertas, grandes contribuições no templo para Deus em favor dos seus filhos. Jó não conseguiu mais fazer aquilo porque houve-se um ataque em sua vida. O diabo, ele não está brincando de ser diabo. O diabo, muitas vezes, ele tem permissão de Deus para tocar em algumas áreas da nossa vida. Ele pediu para Deus permissão. E Deus, então, assim permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, que o diabo cirandasse a vida de Jó. E a primeira área que o diabo foi atacar a vida de Jó foi a sua vida espiritual. Houve-se uma conversa no céu. Ele só teme o Senhor porque o Senhor dá tudo para ele. Tire tudo dele que você vai ver que ele vai te blasfemar, ele não vai mais te servir, ele não vai louvar mais o teu nome, ele não vai orar mais para você, ele não vai jejuar, ele não vai sacrificar, ele não vai fazer mais nada. Toque na vida dele que você vai ver. Deus permitiu, o diabo tocou na vida de Jó, mas o inimigo não pôde prevalecer sobre a vida de Jó. Glória a Deus. Muitas vezes Deus permite, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Glória a Deus. Deus permitiu para ensinar Jó algumas coisas que Jó precisava aprender. Às vezes, a vida espiritual do crente, ela se torna-se uma vida desestruturada, uma vida fraca, uma vida desanimada, uma vida que começa a dar tudo errado. Ele vai perdendo a fé, ele vai fraquejando na sua caminhada, ele para de louvar, ele para de ir na igreja, ele para de ter relacionamento com os irmãos, ele já começa a conhecer outras amizades, já começa a falar outra língua, já começa a fazer coisas que não deve, por causa da sua vida espiritual sendo atacada. E Deus permite, porque Deus sempre quer forjar algo em mim e você. A primeira área da vida de Jó que foi atacada foi a sua vida espiritual. A segunda área da vida de Jó que foi atacada foi a sua vida financeira. Olha, o diabo, a primeira coisa que ele quer atacar sobre a vida do crente é a sua vida espiritual. É fazer com que eu e você paramos de louvar a Deus. É fazer com que eu e você paramos de falar com Deus. É fazer eu e você deixarmos de ir na casa do Senhor. É deixar de eu e você ter relacionamento com os nossos irmãos. O diabo, ele vai interferir nisso. Só que a segunda coisa que ele veio fazer na vida de Jó é mexer na sua vida financeira. Repare que Jó era o homem mais rico. Jó era um homem rico. Jó era um homem que aproximadamente, alguns historiadores dizem que ele seria um empresário nos nossos dias de hoje. Jó tinha 1000 juntas de boi, tinha camelos, Jó tinha ovelhas, Jó tinha uma série de coisas valiosas. E ali Jó então, de repente, ele vê as pessoas tomando a sua fortuna. Um mensageiro veio e disse: Jó, aconteceu
aconteceu o seguinte: os ladrões entraram aqui e roubaram todos os nossos camelos. Os ladrões levaram todas as nossas ovelhas. De repente, aquele homem, que era o homem mais rico, começa a perder a sua posição financeira. E Deus muitas vezes permite o diabo tocar na nossa vida também financeira. Às vezes, o inimigo toca em nossa vida financeira. Quantas vezes eu fui tocado? Quantas vezes eu tinha o dízimo, quantas vezes eu tinha uma oferta para dar, e de repente o diabo tocava em minha vida, endurecia meu coração, eu falava: eu não vou dar, eu não vou entregar, isso daí é mentira que o pastor está falando, isso não vai acontecer em minha vida, isso jamais vai ter possibilidade alguma. De repente o diabo está tocando em nossa vida financeira e a gente não estamos entendendo. Quando o diabo tocou na vida financeira de Jó, Jó então perde seus amigos, Jó perde os seus bens, Jó começa a ter discussão dentro de casa, porque antes tinha dinheiro para comprar, agora não tem dinheiro para comprar, agora está acabando as coisas, o que vamos fazer? Vamos pedir emprestado, vamos batendo de porta em porta, pedindo para alguém doar para nós, porque o nosso dinheiro, o nosso caixa, a nossa conta zerou no banco. Muitas vezes o diabo toca na nossa vida espiritual por permissão de Deus. Temos que entender. O próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus: dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Glória a Deus. Temos que dar a Deus o que é de Deus. A terceira área da vida de Jó que foi atacada, o inimigo atacou, foi contra os seus filhos. Se você prestar bem atenção, você vai ver os 2 primeiros capítulos. Jó sofre um ataque na sua vida espiritual, Jó sofre um ataque na sua vida financeira, agora Jó sofre um ataque na sua vida familiar. O diabo toca nos seus filhos. Olha que coisa impressionante, que coisa louca. Por quê? Porque veio um mensageiro diante de Jó e disse para Jó: Jó, os seus 10 filhos estavam fazendo festa na casa do seu filho mais velho. De repente, Jó, veio um vento, bateu nas colunas da casa, Jó, e derrubou toda a casa em cima deles, e eles estavam todos lá dentro fazendo festa. Aí eu parei e comecei a analisar: mas como que pode um pai de família perder 10 filhos num dia só? Quando a gente perde uma pessoa conhecida, a gente já fica abalado, a gente já fica triste, a gente já não sabe o que fazer, qual será a reação daquela família. De repente, 10 filhos seus morrem num dia só. Imagina aquele pai lá ao céu com 10 caixões, um do lado do outro, 7 homens, 3 mulheres, fazendo um velório. A área da vida desse homem foi atacada. O diabo conseguiu atacar a vida dos seus filhos. Por isso que Deus está mostrando na vida de Jó que ter uma vida cristã, ter uma vida com Deus não é brincadeira. Deus prova a mim e a você para que eu e você sejamos aprovados por Ele. Deus coloca Jó no estreito. Deus começa a provar a fé de Jó, a vida de Jó. Então Ele dá permissão na sua vida espiritual, na sua vida financeira, e dá permissão para que o diabo tocasse na vida dos seus filhos. O mensageiro chegou falando: Jó, caiu a casa, seus filhos estavam tudo lá dentro fazendo festa. Imagina a reação daquele homem. Poxa vida, o que está acontecendo? Aonde eu estou errando? Aonde eu estou pecando em minha vida? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não está mais comigo? O que está acontecendo em minha vida? Jó perde 10 filhos do dia para a noite. Esse foi o terceiro ataque do inimigo. Olha o quarto ataque dele. O inimigo ataca a saúde de Jó. Se você ver os primeiros versículos do primeiro capítulo, você vai ver que Jó ficou enfermo. E a sua enfermidade era tão grave que a Bíblia diz que ele sentou num monturo de cinzas, pegou um caco de telha e começou a se coçar. Tumores.
Enfermidades malignas tomaram o seu corpo. Jó começou a ter enfermidades que cheiravam até mal a sua enfermidade, porque as pessoas não suportariam estar perto de Jó por causa da enfermidade dele. Exalava mau cheiro a sua enfermidade. E quantos de nós venhamos adoecer no meio dessa caminhada? Quantos de nós pegamos uma gripe, pegamos uma febre, um resfriado? Não vai dar, estou doente, ora por mim. Tudo bem, tudo isso é válido, a gente entende e compreende que quando a gente está doente, está ruim, tem que se tratar mesmo. A medicina está aí, a igreja está aqui também para orar, para fazer parte desse momento de restauração na vida do enfermo. Mas olha só, Jó, que era um homem saudável, um pai de família, um trabalhador, tinha suas firmas, tinha sua casa, tinha sua fazenda, tinha seus funcionários, seus empregados. De repente se vê enfermo, e a sua enfermidade era tão grave que a Bíblia diz que ele tinha que se tratar com um caco de telha. Deus permitiu que isso acontecesse em sua vida. A quinta parte, ou a quinta área da vida de Jó que foi atacada, foi a área do seu casamento. Olha que coisa interessante. Quando a gente vai lendo as histórias da Bíblia, a gente vai entendendo, vai tirando lições para a gente tentar colocar em prática nas nossas vidas que nós estamos vivendo nos nossos dias de hoje. Eu sei que o diabo pode atacar a minha vida espiritual a qualquer hora, a qualquer momento, mas eu tenho que estar atento. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Porque você não sabe. Se o pai de família soubesse em que hora que o ladrão entraria em sua casa, ele ficaria vigiando. Ele, o ladrão, é o diabo quer entrar na sua vida financeira, o diabo quer entrar na sua saúde, o diabo quer entrar na sua vida espiritual. Agora, não por muito satisfeito, o diabo quis entrar no casamento de Jó. Isso é tão verdade que no texto diz a Bíblia, dizendo, a mulher de Jó chega diante dele e fala: Jó, pelo amor de Deus, Jó, você não está orando mais, você abandonou a Deus, Deus esqueceu de você. Olha, você já não tem mais uns centavos na conta bancária. Nós estamos, devendo, estamos no vermelho, Jó. De repente, Jó, morreram os nossos filhos, Jó. Não tem mais nenhum filho, que eu era mãe de 10 filhos, Jó. Não tem mais nenhum filho para chamar pelo nome agora, Jó. Só lamentações, só tristeza em minha vida. Você ficou doente, Jó. Agora, Jó, pega esse Deus que você está servindo, Jó, amaldiçoa ele e morre. O diabo entrou no casamento. A mulher que o apoiava, a mulher que era sua adjutora, a mulher que era sua companheira, a sua mulher que administrava tudo, a sua casa, o seu lar, o seu ambiente, a sua vida espiritual, de repente ela fica perturbada, de repente ela não entende a situação que Deus está fazendo naquela vida, ela não entende o que se passa na sua vida cristã, e de repente ela solta uma bomba. De repente ela quer jogar tudo pro alto. Olha, eu não quero mais ficar com você, Jó. Você não tem mais dinheiro. Meus filhos morreram. Você está enfermo, você está exalando mau cheiro. Agora, Jó, você está vendo que o nosso casamento chegou ao fim. O diabo toma a boca daquela mulher e fala para ela, a boca dela, amaldiçoa. Lembra do primeiro acordo que o diabo fez com Deus lá em cima? A primeira conversa, ele só serve o Senhor, e o Senhor abençoa. Tire tudo que ele vai blasfemar. Tire tudo que ele tem, você vai ver o que, se ele vai te servir, se ele não vai. Aí o diabo toma a sua mulher chega diante dele e fala: amaldiçoa esse Deus. E Jó dá uma resposta que todos nós conhecemos. Tu falas como uma louca. Nu eu vim para esse mundo, nu eu vou voltar. Ele deu, ele tomou, bendito seja o nome dele. Jó glorificou a Deus na crise do seu casamento. Glória. Há crises nos nossos casamentos nos dias de hoje. Isso acontece com qualquer casal, com qualquer pessoa que é marido e mulher. Acontece porque o menino não foi bem na escola, acontece porque não está dando resultado o trabalho, ambos os dois, não está acontecendo, não estamos conseguindo alcançar a nossa meta, não
discussãozinha, de repente começa a acender-se uma fogueira dentro de casa e o diabo começa a lançar os seus dardos inflamados, pronto para fazer a separação do homem com a mulher. O diabo lançou os seus dardos. Ele falou: vou separar o casamento de Jó. E a mulher de Jó fala para ele: amaldiçoa, morre. Jó glorificou Deus no meio da crise que estava vivendo. Nós aprendemos que no meio da crise, qualquer área da nossa vida, não temos que se queixar e muito menos reclamar ou murmurar, mas temos que dar glória em tudo. Amém. Glória a Deus. Está difícil? Glória a Deus. A água passou do nariz? Glória a Deus. A fornalha está ardendo demais? Glória a Deus. Jó, se é um de nós, nesses dias que nós estamos vivendo, nós já tinha chutado o pó da barraca. Porque para viver esses 5 ataques na vida dele consecutivamente, um atrás do outro, nem bem atacou sua vida espiritual, já atacou sua vida financeira. De repente a sua vida financeira é caída por terra, você não tem um centavo para fazer mais nada. De repente o diabo vem e toca nos 10 filhos que você tem, e você fala: meu Deus, e agora? De repente você enterra seus filhos, já pega uma enfermidade horrível, começa a cheirar mal, começa a se exalar mau cheiro, você tem que se coçar com cabos de telha. De repente você está ali todo enfermo, sentado no meio daquele entulho que caiu a sua casa, que passou uma tempestade ali. De repente chega a sua mulher ou chega seu marido e fala assim: olha, não dá mais certo, vamos parar por aqui, você vai para o seu caminho, eu vou para o meu, amaldiçoa esse Deus seu que você está falando que você serve, e morre junto com ele, porque acabou, chegou, não dá mais. Aqui é o limite. Mas não, existem ainda mais 2 ataques do diabo contra a vida de Jó. O 6º ataque da vida de Jó é na sua amizade. Se você ler os primeiros versículos, você vai ver que Jó tinha 3 amigos inseparáveis, 3 camaradas que andavam com Jó de dia e de noite. Se você vê em toda a Bíblia, você vai encontrar Bildade, Elifaz e Zofar, 3 amigos inseparáveis de Jó. Jó ligava para ele: viu, vem em casa, vou fazer um banquete aqui, pode vir aqui, traga a sua família. Eram amigos chegados, eram camaradas, eram homens que sempre estavam orando junto, homens que estavam sempre tendo um bom relacionamento de amizade, e de repente o diabo ataca a vida dos seus amigos e os seus amigos o abandonam. Aqueles amigos seus que não saíam da sua casa, de repente eles somem, e quando eles veem você, eles começam a amaldiçoar a sua vida, um comentando com o outro, falando: olha, o que será que aconteceu com Jó, hein? Poxa vida, será que Jó pecou contra Deus? O que está acontecendo com Jó? Jó ficou pobre, está enfermo, morreu seus filhos, seu casamento está abalado, sua vida espiritual não faz mais sacrifício para Deus. O que está acontecendo? O diabo toca nos amigos de Jó para se afastar de Jó, e aqueles amigos que estavam antes ali, tendo como um irmão, um companheiro, nos momentos bons, mas também nos momentos ruins, o abandonam. Porque a coisa está feia para ele. Eu saí de perto dele, se Deus der, vai virar para o meu lado também. Sabe, na hora da prova, na hora da crise, meu irmão, você sumiu de casa porque, sabe o que é? Trabalho, né? Vai levando para outros caminhos. Jó precisava dos seus amigos para receber uma palavra de ânimo. Precisava dos seus amigos para que, a Bíblia disse, é melhor 2 andarmos, porque quando um cair ou um tropeçar, o outro vem e levanta. Jó precisava de um braço estendido, de uma palavra amiga, de um companheiro, de uma pessoa motivadora. Eu falei:
Jó, é assim mesmo, Jó, mas Deus está conosco, Jó, isso vai passar, Jó, isso é só um tempo que nós temos que passar por isso, Jó, mas daqui a um pouco, lá na frente você vai ver o tamanho da vitória que Deus vai entregar para nós, Jó. Jó precisava de amigos, porque eu e você precisamos de pessoas, amigas, nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Porque só ter amigos nos momentos bons é fácil ser amigo dos outros, mas enquanto o seu amigo está passando por aquele momento mais difícil em sua vida, e olha que o momento do amigo deles, que Jó estava enfrentando, olha, Bildade, ele faz de Zofar, que eram amigos chegados de Jó, de repente, Jó perde seus 10 filhos, Jó fica pobre, Jó fica enfermo, seu casamento é abalado, cadê os amigos? Cadê os amigos? Que nem meu irmão, esses dias, vivo cansado de tanto convidar ele para ir para a igreja. Vamos para a igreja, sai desse mundo. Não, um dia eu vou. Vamos para a igreja, um dia eu vou. No domingo nós íamos para a igreja, ele foi para o clube. Direito de qualquer um. E lá no clube, lá teve uma dança de louco lá, ele pulou lá, caiu, quebrou a perna. Só que ele estava no êxtase, né? Na euforia, que ele nem sentiu que estava com a perna quebrada. E veio embora para casa. E ainda não muito satisfeito, perdeu o último ônibus, teve que vir do centro até o Júlio de Mesquita andando de a pé. Chegou em casa, o portão estava fechado, encadeado, porque chegou fora de hora. Colocou a mão no bolso. Cadê minha chave? Perdi a chave. Tem que pular o muro. Vai, pula o muro, com a perna quebrada, sem saber. Pula o muro. Aí força de novo a perna que já estava arruinada. Deita na sua cama, dorme. 7 horas da manhã, parte da família saiu já para trabalhar. Ficou só a mãe em casa. De repente a mãe ficou com um grito. Quando era o menino, o moço, que foi, não consigo levantar da cama. Quem que foi você que pegou na perna? É verdade. Quebrou a perna. Aí a mãe pega o telefone e liga pro filho mais velho. Michael, sim mãe, o que foi? Dá para você vir aqui? Eu falei, por quê? Seu irmão quebrou a perna e não tem ninguém que leve no hospital. Cadê os amigos que estavam com ele na noite? Cadê os camaradas? Na hora da farra tem amigo, na hora que mais precisa, sumiu. Não tinha um à disposição de ajudar o companheiro de uma noitada para se recuperar no outro dia seguinte. É isso que ele faz, Bildade e Zofar estava fazendo com Jó. Na hora que Jó precisou, cadê os seus amigos? Cadê seus companheiros? Cada um foi para um lado. E a 7ª parte da vida de Jó que foi atacada foi a sua área emocional. Você já parou para pensar? A sua vida espiritual cai do dia para a noite. Você perde toda a sua fortuna que você tem. Você já parou para pensar que os seus 10 filhos morrem? Você já parou para pensar que você fica enfermo, seu casamento é abalado e os seus amigos o abandonam? O último ataque tem que ser emocional. Aí você quer parar para entender, você começa a ficar louco. Poxa vida, está acontecendo comigo? Se você pegar o capítulo 37, o capítulo 38 do livro de Jó, você vai ver um desses versículos, desse capítulo. Jó fala que ele queria que os seios da sua mãe fosse murcho, que não amamentasse, para que ele pudesse viver. Jó começa a se revoltar consigo mesmo. Ele diz, maldito foi o dia que eu nasci. Ele não blasfema contra Deus, ele fala dele. Ele não fala uma palavra contra o Senhor, ele fala dele. Maldito foi o dia que eu nasci. Por que os seios da minha mãe tiveram que me amamentar naquele dia?
antes não tivesse amamentado, eu não passaria por isso que eu estou passando hoje. A sua vida emocional é abalada. Jó começa então a correr atrás da morte. Jó começa então a ficar enlouquecido. Mas Deus estava tendo um tratamento especial com Jó. A depressão na vida de Jó chega. Ele se isola, ele não fala mais com ninguém, ele não procura mais ninguém, ele sofre quieto, ele sofre calado, ele fica se remoendo por dentro, mas não tem ninguém para lhe ajudar, não tem um braço estendido ao seu favor, mas Deus estava tratando com Jó. Por isso que a Bíblia diz: pode o pai abandonar o filho, pode a mãe também abandonar, mas Deus todavia nunca vai abandonar os seus. Todo mundo abandonou Jó, mas Deus não abandonou. E aqui que eu quero finalizar para mim e para você hoje. Eu gostaria que você abrisse novamente a sua Bíblia no livro de Jó. Eu quero que você leia junto comigo o nome de 3 mulheres que a Bíblia mencionou que são filhas de Jó. 3 mulheres. Está no versículo 14 do 42. Não é isso? 3 mulheres, para nós encerrarmos essa ministração de fé na minha vida e na sua vida. Olha, a primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia ou de Késia, na sua tradução pode estar assim também, e a terceira de Querem-Apu. 3 nomes de menina, ou 3 nomes de mulheres. Se você pegar desde os primeiros capítulos, Jó menciona que ele tinha 10 filhos, mas não fala o nome de nenhum dos 10 filhos. E se fosse para falar o nome dos filhos de Jó, pela cultura judaica tinha que falar pelo nome dos homens. Porque os homens é que tinham como eu posso dizer, esse privilégio. Se você pegar os filhos de Jacó, você vai ver que eram 12, se tornaram-se conhecidos como as 12 tribos de Israel. Se você pegar os filhos de Davi, você vai ver os nomes dos filhos de Davi na sequência, e assim por diante. Mas quando chegou no livro de Jó, eu falei assim: não tem o nome dos homens, nem na primeira passagem, nem nessa última passagem, mas fala de 3 nomes e 3 mulheres. E a primeira mulher, que é filha de Jó, que é mencionada, se chama Gemima. O significado é um ato simbólico da vida desse nome aqui, chamado Gemima. A tradução que nós conhecemos um pouco, ela tem alguma coisa que simboliza esse nome. E o primeiro ato simbólico desse nome de Gemima sobre a filha de Jó é lugares altos. A filha de Jó, a primeira filha de Jó, tem um significado simbólico de lugares altos. Por quê? Porque Jó estava no chão, sentado num entulho, se coçando em cacos e telha, pensando que o abismo, o chão seria o seu fim, o chão seria a sua cartada final. É engano do diabo. Deus dá novamente para Jó 10 filhos de novo. Jó perdeu os 10 filhos nos primeiros capítulos, mas no 42 diz que Deus deu para Jó mais 10 filhos. Os 10 que ele perdeu, Deus deu novamente para ele. E é igualzinho, 7 homens e 3 mulheres. E a primeira mulher chamava-se Gemima, e ela quer dizer lugares altos. Ei, sabe o que eu aprendo com toda a história de Jó? Que
pode ser também parte da minha história, da sua história, é que Deus tem lugares altos para mim e para você. Deus tem lugares altos para nós. Deus é um Deus que tem lugares altos. Ele nunca vai deixar o seu filho lá embaixo, prostrado, como um derrotado, como um fracassado. Os amigos de Jó, as pessoas entenderam que a história de Jó tinha acabado ali, não tinha mais jeito, vai morrer, perdeu os filhos, a mulher amaldiçoou, está enfermo. Deus estava tratando com Jó, sabe por quê? Porque Deus tinha ainda lugares mais altos na vida de Jó. Por isso o salmista Davi disse: me leves aos meus olhos para o monte, porque é de lá que vai vir meu socorro. É dos lugares altos que vai vir o suprimento da sua vida. Glória a Deus. É dos lugares mais altos que vai vir o seu socorro. E é por isso que Deus colocou o nome da filha de Jó, de Gemima, para falar: olha Jó, não acabou Jó, tudo isso que você passou, Jó, esse ataque, foi permissão minha, eu estava te ensinando, eu estava te moldando, eu tinha planos maiores para você, Jó, eu tinha uma obra extraordinária em sua vida, Jó, eu queria que você passasse pelo teste, Jó, e você passou, Jó, e segura o primeiro nome da sua filha aí, Jó, a sua filha é lugares altos, sabe por quê, Jó? Porque eu tenho lugares mais altos para você, Jó. Aleluia, Deus. Glória. Por isso que o texto diz que a última parte da vida de Jó foi mais abençoada do que a primeira. Glória. Aleluia. Se você ainda não viveu, vai ser mais abençoado. Glória a Deus, aleluia. A segunda filha de Jó se chama Cássia ou Késia. Eu tenho uma outra Bíblia lá, está escrito Cássia, essa aqui está escrito Késia. Muda, mas o nome é o mesmo. O sentido é o mesmo, o significado é o mesmo, e o ato simbólico também é o mesmo. A Késia, ela significa permanecer, perseverar. Jó, em meio a tudo aquilo que ele passou, ele não abriu mão do seu Deus, ele permaneceu ali, ó, firme, de pé, com enfermidade, com o casamento abalado, com os seus filhos mortos, com a sua situação financeira arruinada. Jó permaneceu na presença do Senhor. Ei, se eu e você quisermos lugares altos, tem um segredo: permaneça, persevere. Jesus diz: aqueles que permanecerem em minha obra, eles vão frutificar. Aleluia. Frutificar a sua vida ainda. Ei, permaneça. Jesus disse lá no Apocalipse, João escreveu, relatou isso: aquele que perseverar, ou aquele que permanecer até o fim, esse eu darei a coroa da vida, esse vai se assentar na minha mesa, esse vai receber, vai comer da árvore da vida. Há uma série de galardões para nós que permanecemos na presença do Rei. Deus mandou colocar o nome da segunda filha de Jó, de Késia, para dizer: Jó, você permaneceu com toda essa tribulação, com toda essa luta, você permaneceu de pé na minha presença. A vida de Jó foi terrível. Ele permaneceu porque a sua mulher chegou e falou: olha, acabou já. Amaldiçoe nós junto comigo. Olha o estado que você está. Quem te viu e quem te vê. Jó, mas já se você ler os versículos 38, capítulo 38, Jó tem uma palavra que ele fala assim: eu sei que o meu Redentor Aleluia, Jesus. Ele vai se levantar em meu favor. Aleluia. Jó não está nem aí para aquela situação, não está nem aí para os seus amigos que o abandonaram, não está nem aí para a sua vida financeira que secou. Jó, ele permaneceu. Ele permaneceu. Sabe por quê? Porque ele sabia. Ele falou: eu sei que o meu Redentor vai se levantar em meu favor, porque ele vive. Ele vive, ele não está morto. E a última filha de Jó, para nós encerrarmos. A última filha de Jó quer dizer
Querem Abuk, o nome da sua filha, que tem um significado simbólico de riquezas escondidas. O nome da terceira filha de Jó tem o significado de riquezas escondidas. Sabe por quê? Porque se você analisar, na primeira passagem da vida de Jó, Jó era o homem mais rico. Ele era o top. Não tinha mais ninguém acima dele. Ele chegou no máximo. Só que ele pensou que era só até ali. O Deus que eu e você servimos não tem limite. Ele pode te levar a lugares mais altos. Sabe por quê? Porque ele tem riquezas escondidas. Ele tem riquezas escondidas. Se você pegar o profeta Jeremias, no capítulo 33, o profeta Jeremias diz que ele tem coisas grandes e ocultas que eu e você ainda não conhecem. Quando ele diz, buscar-me, eis-me, achareis, quando buscar em todo o vosso coração, todo o vosso entendimento. Por quê? Porque eu tenho coisas grandes e ocultas, ou seja, eu tenho riquezas escondidas em sua vida. Amém. Deus dá tudo em dobro para a vida de Jó. Deus tinha riquezas escondidas na vida de Jó. Deus manda ele dizer para mim e para você que você tem riquezas que ainda não foi mostrada para você, mas na hora certa, no momento certo, Deus vai revelar para você grandes riquezas que Ele tem guardado para você. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem grandes riquezas para nós. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus que se manifestou por amor de mim e de você. Ele não pensou em duas vezes de carregar aquela cruz, porque ele sabia que maior é aquilo que ele estava com ele em favor da minha e da sua vida. Deus tem riquezas escondidas. Isso é tão verdade que se você vê um dos evangelhos de Mateus, Jesus fala assim: aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde está o teu coração? No reino, há lugares altos, riquezas escondidas para você. Mas aonde o teu coração estiver, se o seu coração não estiver lá, como o coração de Jó teve, repare que veio as lutas, veio as tempestades, veio a tribulação na vida de Jó. A primeira área da vida de Jó que foi atacada foi a sua vida espiritual. A segunda área da sua vida que foi atacada foi a sua vida financeira. A terceira área da sua vida foi a vida dos seus filhos, morreram os 10 filhos num só dia. A quarta área da sua vida que foi atacada foi a sua enfermidade. A quinta área da sua vida que foi atacada foi o seu casamento. A sexta área da sua vida que foi atacada foi os seus amigos o abandonaram. A sétima área da sua vida que foi atacada foi a sua vida emocional. Deus tratou em 7 áreas da vida de Jó, sabe para quê? Para dar lugares altos e riquezas escondidas para ele. Se você estiver passando pelo mesmo caminho que Jó passou, permaneça, porque há lugares altos e riquezas escondidas para você. Aleluia. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração para me passar para o pastor Paulo. A minha oração é que Deus edifique cada dia que passa nessa vida a sua fé, o seu amor, a sua comunhão com Ele. Permaneça, fique firme, não importa as lutas, não importa a sua adversidade, não importa o tamanho do seu problema. Jó teve de passar por 7 problemas da sua vida. Ele permaneceu, ele não desviou nem para a direita e nem para a esquerda, mas em todo o tempo Jó estava olhando para o autor e consumador da sua fé.
Permaneça, igreja. Não tenha medo. A adversidade está aí, as lutas estão aí, as tribulações estão aí, as aflições estão aí. Mas Jesus falou: eu venci o mundo. Você também pode vencer. Você pode alcançar lugares altos. Você tem riquezas escondidas na sua vida. Você precisa entender. Eu estava falando com o pastor Paulo na quarta-feira. Eu falei: pastor, olha só como Deus é tremendo. Eu passei 1 ano e 3 meses da minha vida orando a Deus para Deus me dar um ministério de louvor, para mim poder aposentar o playback, que estava até estragando já o meu home theater lá, que eu coloquei lá para tocar os playback. E eu ali: Senhor, meu Pai, meu Deus, quando? E Deus falava: permaneça, 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 permaneça. Mas até quando? 1 ano e 3 meses orando para Deus enviar músico, levitas, para cantar, para adorar, para trazer a igreja no louvor e adoração para o Senhor. Enquanto isso, eu estava permanecendo, orando, buscando Deus. De repente, Deus envia músicos. De repente, o ministério do louvor é formado. E para minha surpresa, que nunca, olha, eu confesso, o João não deixa mentir, o João está aqui. Quando teve aula de violão aqui, eu vi uma vez só, né, João? Eu nunca mais botei. Isso não é para mim, não dá. Me perdoa, mas não é para mim. Eu me achava que ainda não era para mim. Mal eu sabia que Deus tinha riquezas escondidas para minha vida. Deus manda o ministério de louvor, manda o declaro, manda o batera, manda o violão, manda o vocal. Não tinha o contrabaixo. Os meninos olharam para a minha cara e disseram: Deus está mostrando que é você que vai tocar. Misericórdia, irmão. Você vai tocar. Porque há riquezas de Deus escondida na sua vida. Em 2 meses estou tocando contrabaixo, não para minha glória, mas para o louvor do nosso Deus. Aleluia. A primeira vez que eu peguei um instrumento para tentar tocar foi aqui, um violão. Não consegui, desisti. O João viu. O João até me cobrou o dia que ele falou: ei, parou. Sabe o que é? Riquezas escondidas. Às vezes a riqueza, a gente pensa só no financeiro. Deus tem riquezas espirituais escondidas para revelar sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque elas vão permanecer para sempre. A riqueza terrena é passageira, a traça é ferrugem, a corrói, o ladrão rouba, mas a riqueza espiritual ela dura para sempre. Você já parou para pensar você chegar no céu, se apresentando ao Cordeiro, e Ele falar para você: o que você fez por mim? E a riqueza que eu te dei? E aquela voz que eu te dei para você louvar o meu nome? Você fala: eu te louvo. E aquele dom que eu dei para você tocar um instrumento para engrandecer o meu nome? Você vai falar: eu toquei, Senhor. Essa é a maior riqueza escondida, Fábio. É saber que você não está tocando para o adversário, mas você está tocando para um Deus vivo, reto, santo, justo e verdadeiro, que tem grandes coisas em sua vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso que quer derramar a sua glória de riqueza sobre a sua vida. Feche seus olhos, curva sua cabeça, mas abra seu coração para Ele. Eu só quero agradecer a Deus pela sua vida, porque eu vejo pelo Espírito Santo de Deus derramando riquezas espirituais na sua vida nessa noite. Eu vejo você permanecendo até o final da sua vida com Cristo Jesus. Eu vejo o Senhor levando você em lugares mais altos, lugares que você
nunca pensou em ir, Deus fala: tudo é possível se você crer que eu posso levar você em lugares altos. Eu tirei Jó das cinzas, eu tirei Jó do entulho, também posso tirar você. Eu também posso derramar as minhas riquezas que estão escondidas em sua vida. Você precisa entender o projeto de Deus, você precisa entender esse plano que Ele está fazendo em sua vida. O profeta Jeremias disse: eu sei os planos que o Senhor tem para nós, é planos de bênção, não é planos de maldição. São planos de bênção. Ele te chamou para te abençoar e para você ser um abençoador da obra dele. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nesta noite, debaixo da tua palavra que foi ministrada, eu declaro o autor e consumador da nossa fé, a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor, Senhor. Mas restaura, Senhor, a última parte da nossa vida melhor do que a primeira, Senhor. Faça conosco aquilo que o Senhor fez com o teu servo Jó. Nos leva a passear em lugares de difíceis acessos, mas que na sua presença são chamados de grandes lugares, lugares altos, Senhor. Eis aqui a tua igreja que de dia após dia não se envergonha do seu evangelho, não se impressiona de perder para o cansaço de estar na tua casa, meu Pai. Eles vêm para receber as tuas virtudes, e nessa noite eles saem renovados, fortalecidos, edificados, esperando que há um Deus que trabalha em seu favor, há um Deus que olha dos céus e diz: espera só mais um pouco, permaneça, porque eu tenho riquezas para derramar sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, falei. O falar é do homem, mas o agir é do Senhor. Glória a Deus. Age sobre essas vidas, meu Pai. Reina, Senhor. Abençoa, meu Pai. Porque nós cremos que o Senhor não despede nenhum dos seus filhos de mãos vazias. Nesta noite, eu declaro que tudo que o inimigo tirou de mim e da tua igreja, o Senhor vai dar 2 vezes mais. Assim como foi na vida de Jó, assim também será na vida da tua igreja. Em nome de Jesus, assim eu oro, assim eu abençoo, no nome que está acima de todos os nomes, para o louvor da tua glória. Uma salvação de palmas para o Senhor.